Gostaria de deixar uma palavra, um pensamento, um devocional ao seu coração. Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, entendermos um pouquinho mais a relevância, a importância da palavra de Deus na nossa vida, nos nossos corações, como filhos de Deus, como povo de Deus. Eu quero conversar com você usando o título A Fé Opera o que a Palavra de Deus declara. A fé, ela faz só o que está na Bíblia. Se não está na Bíblia, a fé não funciona. A fé só funciona na Bíblia. Ela só opera o que está na Palavra de Deus. Eu tive um sonho, eu creio que Deus vai fazer. Se esse sonho não está na palavra de Deus, Deus não vai fazer. Chuta esse sonho para lá, esqueça ele, isso não é de Deus. Ok? E eu quero como ponto de partida ler o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Falando a respeito de Jesus, Logos, palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus desde o princípio. Ele estava com Deus no princípio. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Com toda certeza, depois da nossa salvação, depois da garantia de que passaremos a eternidade na presença de Deus, da salvação que nós temos em Cristo Jesus, a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus constitui os maiores tesouros que nós cristãos possuímos: a salvação, a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. João capítulo 1, versículo 10 diz: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Aquele que é a palavra. Esse texto diz que Jesus Cristo é a palavra. A mesma palavra que criou o mundo, o universo, todas as coisas. E a palavra que criou todas as coisas foi dada a nós. Foi entregue a nós. Quem tem Jesus Cristo tem a palavra. Quem tem a palavra tem Jesus Cristo. É isso que estamos aprendendo. Jesus Cristo, enquanto exerceu o seu ministério aqui na terra, ele basicamente tinha duas multidões que o seguiam. Era uma multidão que tinha necessidades e queria que ele suprisse, resolvesse essas necessidades. Saúde, libertação, alguma situação, eles buscavam Jesus para que esse problema fosse resolvido. Mas tinha uma outra multidão também que seguia Jesus para ouvir a mensagem, para ouvir a palavra. E é interessante porque se eu recebo a palavra e se ela entra no meu coração, no meu espírito, se eu tenho uma necessidade, eu tiro a palavra do meu espírito, do meu coração e supro a necessidade. E se amanhã de novo eu tenho uma necessidade, eu tiro novamente a palavra do coração e supro a necessidade. Mas se eu busco Jesus só para ele resolver o meu problema, resolver o problema, tá bom, está resolvido. E aí agora, eu estou desprotegido, porque eu não tenho a palavra. Por isso, mais importante do que você receber uma bênção dele, é você entender que você tem a palavra dele. A palavra dele. A mesma palavra que fez o mundo. É a palavra de Deus que realiza hoje todas as coisas. É a mesma palavra. Não é a minha vontade ou a minha força que faz as coisas acontecerem. Mas é a palavra de Deus, através da minha vida, que faz as coisas acontecerem. Não, Pio, eu fiz um mestrado, um doutorado e por isso eu estou galgando, realizando algumas conquistas. Ledo engano. No cristão, o que efetiva, o que realiza as nossas conquistas é a palavra de Deus. E somente a palavra de Deus. A mesma palavra, como eu disse, que fez todas as coisas. Agora,
como receber a palavra de Deus que realiza tudo na minha vida e através da minha vida. João capítulo 17, versículo 14 declara: dei-lhes a tua palavra. O que Jesus deu a mim e a você? A palavra. O que Jesus nos deu? A palavra. E o texto diz: e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus diz: Pai, eu dei aos meus discípulos, eu dei aos meus irmãos a tua palavra. Se Ele deu, eu e você precisamos fazer o quê? Precisamos receber, precisamos pegar. Eu dou algo para você, um cheque de 500 mil reais. Aí o que você precisa fazer? Acordaram, hein? Acordaram, hein? Aí o que você precisa fazer? Você precisa pegar. Você precisa pegar. Aí você pega esse cheque, fica tão feliz, diz: o Pio me deu um cheque de 500 mil reais. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar numa moldura e pendurar na parede. Aleluia. É isso que você vai fazer? Mas é isso que você faz com a palavra de Deus. Nós temos a maior dificuldade em receber a palavra de Deus. Resistimos, não cremos. Aí um dia, abre os nossos olhos. Pum! A palavra que criou todas as coisas, Ele me deu. Uau, eu lambano, eu me aproprio, eu pego a palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Só que eu não uso a palavra. É como se ela estivesse emoldurada num quadro na parede. Deus Pai nos deu Jesus Cristo. Jesus Cristo nos deu o próprio Espírito Santo. Ele diz: eu rogarei ao Pai para que o Espírito Santo esteja com vocês. E o Espírito Santo de Deus nos faz receber essa palavra, entender essa palavra e usar a palavra de Deus. Precisamos receber a palavra de Deus como sendo o próprio Deus que foi dado a nós. Amados, precisamos entender isso. Nós não podemos colocar nada e ninguém acima da palavra de Deus, porque Deus e a sua palavra constituem a mesma coisa. Eu amo a Deus, mas não creio na Bíblia. Impossível. Impossível. Então você não crê em Deus, porque Deus é a palavra é Deus. Necessitamos receber a palavra de Deus pela fé. A fé opera o que a palavra de Deus declara. É esta mesma palavra que o Espírito Santo usa para nos guiar diariamente, com poder, com êxito, com triunfo. João 17:17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus cria em nós um novo estilo de vida. A palavra de Deus nos faz pensar como Deus pensa. Ela muda o nosso modelo mental, a nossa forma de pensar. A Bíblia Sagrada chama esse estilo de receber a palavra de Deus, pensar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, a Bíblia chama de santidade. Santidade. Santidade é a vida vivida na verdade. Santidade é a vida vivida na palavra de Deus. Santidade é a vida vivida crendo na palavra de Deus. E esta vida, na verdade, é a vida que nos dá a mais radical, a mais absoluta, a mais absurda liberdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz a palavra de Deus. Lembremos-nos que não recebemos nada pela esperança, somente recebemos pela fé. Pela fé. Fé na palavra de Deus. Depois dessa pequena introdução, vamos ver como funciona. Primeiro ponto: como funciona a palavra de Deus. Precisamos saber como a palavra de Deus funciona, como é que ela age, como é que ela atua. Tem a palavra, e eu vou deixá-la num quadro, e ela fica ali na parede, e é assim que eu tenho a palavra de Deus, é assim que eu me aproprio da palavra de Deus. Eu vou comprar a Bíblia e deixar aberta em casa no Salmo 91, então eu tenho a palavra de Deus. Será que é assim que nós nos apropriamos da palavra de Deus? Será que é assim que a palavra vai funcionar? Romanos capítulo 10, versículo 10 declara:
Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se declara, se confessa, se diz para a salvação. Uma outra versão diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Lembrando que a palavra salvação aqui é todo tipo de bênção, não somente a salvação da nossa alma, todo tipo de bênção. Eu confesso a respeito da salvação. A palavra aqui, respeito, é uma preposição no grego, que fala dentro, em direção, a respeito. Como funciona essa palavra poderosa que criou todas as coisas e que Jesus nos deu? Como funciona? Eu preciso ouvir a palavra, eu preciso crer na palavra, eu preciso confessar a palavra, eu preciso agir de acordo com a palavra. Esses 4 passos faz você alcançar tudo o que você quer na vida. Meu Deus. Ouvir a palavra, crer no coração, com o coração é que se crê, declarar, confessar essa escritura, essa palavra, e agir de acordo com ela, como ela me instrui. A palavra de Deus necessita ser declarada, ela não pode ficar numa moldura, ela precisa ser declarada. Como declarar a palavra de Deus? Existe aqui um segredo. Não basta declararmos a palavra de Deus a partir da nossa mente. Ela precisa ser declarada a partir do coração. Porque é com o coração que se crê. Não é com a mente que eu creio. É com o coração. Quando declaramos, quando confessamos a palavra de Deus a partir da nossa mente, ela não funciona. É o mesmo que declarar um pensamento de algum homem do passado, algum filósofo. É a mesma coisa. Porque eu estou declarando com a minha mente. Ela não funciona. A palavra de Deus, poderosa, criadora, criativa, ela só funciona quando eu declaro a partir do meu coração. A partir do meu coração. Quando declaramos a partir do coração. E quando declaramos a partir da mente, nós estamos apenas concordando através dos nossos sentidos. É apenas um assentimento. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você recebe isso na mente e diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não tem valor nenhum. Não tem valor algum. Você está apenas repetindo aquilo que está na sua mente, concordando com os sentidos. Lembre de Tomé, um dos discípulos de Jesus, quando Jesus ressuscita, os outros discípulos falaram para ele: olha, Jesus ressuscitou. Tomé falou: não, eu não creio. Mas ele ressuscitou, nós falamos com ele: não, eu não creio. Se eu não vi os sinais dos cravos nas suas mãos, se eu não tocar no lado onde a lança o perfurou, eu não creio. Ele está usando o que? Os sentidos, os 5 sentidos. Visão, tato, audição, paladar. Ele quer crer através dos 5 sentidos. Não. A Bíblia diz que com o coração eu creio. E a palavra coração aqui no grego é espírito. Eu creio com o espírito. A palavra de Deus é espírito. E eu preciso crer com o meu espírito, com o meu coração, com o meu espírito é que eu creio a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala coração, ela não está falando desse órgão aqui que está bombeando, que bombeia o sangue, né? Para todo o corpo. Bum, bum, bum. Não. Coração aqui é espírito. É a mesma coisa você dizer assim: olha, o coração desse assunto é, né? Você está dizendo o centro do assunto, a essência do assunto. Então o nosso coração não é esse coração de carne, de músculo, está bombeando sangue, não, é o nosso espírito. Então a palavra coração aqui é espírito. Eu creio com o meu espírito, eu creio com o meu coração, eu não creio com a minha mente, ok? Não é com a minha mente. Se eu quero ver para crer, essa é a fé dos sentidos, essa é a fé do coração. Pense comigo, se eu preciso ver algo, ver um paralítico andar, para crer, essa é a fé do sentido. Significa que se eu não vir nada acontecendo, eu não creio.
Mas quando eu recebo a palavra, e a palavra está no meu espírito, no meu coração, e eu creio na palavra, eu não preciso ver para crer. Eu declaro a palavra, e aí eu verei. Primeiro eu vejo na palavra, para depois ver ela materializar aquilo que eu creio no meu coração. A fé, através dos sentidos, ela não alcança o que a palavra de Deus promete. Ela não alcança, a fé dos sentidos não alcança. Mas a palavra de Deus, quando ela é declarada com fé a partir do coração e não da mente, com o coração se crê, diz a Bíblia, e não com a mente, aí eu começo a desfrutar do que a palavra diz. Eu tirei o cheque da moldura, fui lá no banco, descontei o cheque, agora eu começo a usar o que está, a quantidade que aquele cheque está produzindo. Precisamos entender isso. Se a nossa declaração, se a nossa confissão não está sendo eficaz, é porque não estamos crendo corretamente. Ainda não estamos crendo com o coração, com o nosso espírito. E não crer corretamente é porque os nossos pensamentos, eles estão errados. Pensamentos errados é porque a palavra de Deus ainda não faz parte dos meus pensamentos. Como pensar os pensamentos de Deus? Conhecendo a palavra de Deus. Como pensar os pensamentos de Deus? Conhecendo a palavra de Deus. Lendo, meditando diariamente na palavra de Deus. Temos que mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar. E a mudança de mente só é possível através da Bíblia Sagrada, através da palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Deixa eu fazer um parênteses aqui e explicar um negócio para vocês. Há uns 3 anos atrás, talvez, eu preguei uma mensagem muito importante. Eu usei 2 personagens. Eu usei o Eusébio e a Escolástica. Não sei se vocês lembram dessa mensagem. Do Eusébio e da Escolástica. Olha o que esse texto está dizendo. Vamos imaginar uma pessoa, fulano de tal. Ele vive uma vida desregrada, dissoluta, bandida, safada. É um adúltero, é um dependente químico, é um mentiroso, uma coisa, um caco. Ontem ele ouviu a mensagem da salvação. Ontem ele ouviu a mensagem do Evangelho. Ontem ele entendeu que Deus o ama na pessoa de Cristo. E que Jesus morreu para perdoá-lo, para purificá-lo. Ele precisa ser uma nova criação. E ele diz: eu quero, eu aceito Jesus. Eu aceito. Então a Bíblia diz que o espírito dele nasceu de novo. O espírito dele nasceu de novo. O Espírito Santo veio habitar no espírito dele e ele passa a ser uma nova criação, uma nova criatura no espírito. Hoje, ele acordou. E ele sente aquela alegria, aquele gozo no espírito, aquela paz. Uau, que gostoso. Só que a alma dele e o corpo dele permanecem sendo os mesmos. Isso que o crente precisa entender. A alma dele, a mente dele, a forma dele pensar, a forma dele imaginar, é a mesma. É a mesma. Se ele é usuário de álcool, de tabaco, hoje ele vai levantar e vai fumar o cigarro dele. Mas ele se converteu ontem, Pio. Se converteu, o espírito dele nasceu de novo, mas a alma e o corpo não. A alma e o corpo não. Precisamos entender isso. Esta pessoa agora ela precisa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Esta pessoa precisa desenvolver a salvação dela. Essa pessoa precisa ser acompanhada, discipulada. Ela precisa vir para a integração. Ela precisa vir para o grupo familiar. Ela precisa crescer. Ela precisa estar os domingos aqui, recebendo a palavra, para transformar a mente dela, a alma dela.
Olha novamente o texto de Romanos, por gentileza. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Como é que nós vamos transformar, renovando a nossa mente? Como acontece isso? Mente aqui é alma. Como é que eu vou transformar a minha alma para que ela possa entender esse espírito vivificado, esse espírito novo? Como é que essa alma? Através da palavra de Deus. Palavra de Deus. Bíblia no café da manhã, Bíblia no almoço, Bíblia no jantar, Bíblia antes de dormir, Bíblia no café da manhã, Bíblia no almoço, Bíblia no jantar. Eu vou mudando, eu vou transformando, eu vou renovando a minha mente. Pela palavra. A Bíblia diz em Tito, pela lavagem regeneradora da palavra na minha alma. A minha alma. Tem a pessoa que diz assim: eu não faço negócio com crente. Toda vez que eu fiz, ele me passou a perna. Não. Ele nasceu de novo, o Espírito Santo habita no espírito dele, só que ele é um bebezinho, ele não cresceu. Ele não cresceu, ele não se expõe à palavra, ele não recebe a palavra, ele não ama a palavra, ele não decora a palavra, ele não medita na palavra, ele não vive a vida da palavra, ele não cresce na palavra, por isso que ele não cresce. Falta palavra. Mas transformai-vos, transforme-se pela renovação da sua mente. Como é que eu renovo a mente? Ouvindo a palavra, crendo na palavra, declarando a palavra de Deus. Nós necessitamos encher a nossa mente com a palavra de Deus, ao ponto de termos mais da palavra de Deus na nossa mente do que os nossos próprios pensamentos. A palavra de Deus, ela endireita os nossos pensamentos. Nós somente podemos pensar em linha com Deus através do conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Imagina a mente como sendo um recipiente. A mente é de Cristo. E os pensamentos que estão dentro dessa mente? Eu preciso colocar a palavra. Quando eu coloco a palavra na mente, eu começo a pensar os pensamentos de Deus. Eu começo a alinhar a minha mente com a mente divina, a mente de Cristo. Então a palavra de Deus, ela endireita o meu pensamento, ela corrige o meu pensamento. E se eu penso corretamente, eu creio corretamente. E se eu creio corretamente, os resultados vêm. Os resultados acontecem. Nós devemos amar a palavra de Deus. Segundo ponto, segundo pensamento para nós concluirmos. Quando entendemos que Deus é sua palavra, quando entendemos que Deus e a sua palavra são iguais, a nossa devoção, a nossa reverência à palavra de Deus é outra. Quando eu pego um texto bíblico e sei que é Deus que está falando, a minha reverência com aquele texto bíblico é outra. Deus está falando. Não é um presidente de alguma nação, não é um rei, não é um grande empresário que está falando. Não. É Deus que está falando. Quando eu entendo isso, que Deus é igual à sua palavra, eu começo a amar a palavra de Deus. Porque amando a palavra de Deus, eu estou amando o próprio Deus. É impossível você amar a Deus e não amar a palavra dEle. Por isso, nunca vire as costas para a palavra de Deus. Deus não nos dá nenhuma ajuda que esteja fora da palavra dEle. Esse versículo eu não concordo. Você é doido? Como diz o nordestino, endoidou? Endoidou foi? Como que eu posso chegar e dizer assim, não concordo? Quem é um vermezinho, uma lagartinha assim, tal, diante do Criador do Universo? Não vire as costas para a palavra de Deus. Faça como Davi, eu amo a tua palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminhar. Eu amo a tua palavra, Senhor, porque tudo aquilo que Deus faz, Ele faz aquilo que está na palavra dEle. Quando reverenciamos a palavra de Deus, é o mesmo que reverenciar a presença de Cristo Jesus. A palavra de Deus declara o que é, o que de fato é.
Ela diz: você é como árvore plantada junto a ribeiros de água, você dá fruto na estação própria, tudo que você faz prospera. É Deus falando para mim. O que eu faço? É meu, eu creio nisso. Ele está falando para mim, é Deus falando para mim. Eu recebo a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é Deus falando conosco agora. Agora, embora a Bíblia seja um livro que conta histórias do passado, histórias ou casos futuros, né? Ela fala do passado, ela fala do futuro, mas a Bíblia é Deus falando para você agora, já. A Bíblia Sagrada é verdade para os nossos dias, agora. Por isso nós devemos colocá-la em primeiro lugar em nossas vidas. Não saia da sua casa de manhã para trabalhar, para fazer isso, fazer aquilo, sem pelo menos ler um versículo bíblico. É como não respirar. Coloca um versículo bíblico, meu irmão. Você é crente, você tem que amar a palavra de Deus. Devemos colocar ela em primeiro lugar em nossas vidas. Ao lermos a Bíblia Sagrada, é o próprio Deus falando conosco. Essa convicção é essencial para a nossa fé funcionar. Se você sentir liberdade, diga assim: a palavra de Deus é o próprio Deus falando comigo. Mais uma vez, a palavra de Deus é o próprio Deus falando. Não se pode separar a palavra de Deus de Deus. Deus e sua palavra constituem os mesmos. Não podemos crescer espiritualmente sem a palavra de Deus. Não podemos ter uma vida cristã vitoriosa sem a palavra de Deus. Não podemos obter o que Deus tem para nós sem a palavra dele. E para obter tudo o que Deus tem para nós é necessário, deixa eu repetir, ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, não na mente, mas no coração, declarar, confessar, verbalizar a palavra de Deus e agir, fazer o que ela está dizendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Não somente devemos crer na palavra de Deus para nós, mas também precisamos aprender a crer na palavra de Deus e desejar levar ela para outras pessoas. Pio, se ela funciona na minha vida, se eu tenho sido ricamente abençoado, prosperado, tem sido maravilhoso na minha vida, eu entendi a saúde no físico, eu entendi a prosperidade financeira, a abundância financeira, eu entendi a unidade, o amor, a harmonia na casa, e tudo isso a Bíblia tem me suprido, Pio, o que eu faço agora? Vai e compartilhe com os outros. Olha o que Jesus Cristo diz em Marcos capítulo 11, versículo 15. Marcos 11, 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo, passeiam nas praias bonitas, vão esquiar nos picos nevados, vão comer as comidas mais diversas do mundo todo, e vocês serão felizes. É isso que está escrito? Vão pelo mundo todo fazer o quê? Fazer o quê? Pregar o Evangelho. A quem? Deus não discrimina pessoas. Pregue a todas as pessoas. Todas as pessoas. Leve a palavra, leve as boas novas, leve a mensagem do Evangelho. Quando pregamos a palavra de Deus, nós estamos levando o próprio Deus às pessoas. Pois é mediante a palavra pregada que a salvação chega na vida da pessoa, que a libertação chega na vida da pessoa, que a cura chega na vida da pessoa, que vitórias começam a chegar na vida das pessoas através da palavra. E eu e você somos portadores dessa mensagem. Eu e você somos mensageiros de Deus, mensageiros no reino de Deus. Eu e você somos atalaias. As pessoas estão sofrendo porque elas não conhecem a palavra de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 20 diz: então os discípulos saíram. Eles receberam a ordem, vão. O que eles fizeram? Foram. Vou dar uma ordem para vocês aqui. Ei, vão por todo mundo e pregam o Evangelho. Vocês recebem isso?
no condomínio, na panificadora, o camarada que abastece o seu carro, na sua empresa, na sua escola. Fale de Deus para essas pessoas, fale da palavra de Deus, diga amém. Os discípulos ouviram de Jesus e foram. Olha, o texto diz, eles foram. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Pregaram a mensagem, levaram a mensagem, salvação, restauração, cura. E o Senhor Jesus e o Senhor Deus cooperava com eles. Pio, a Bíblia está dizendo que eu posso ter Deus trabalhando a meu favor? Isto. Quando é que Deus vai trabalhar a meu favor, Pio? Quando eu começar a divulgar, a pregar, a confessar esta verdade por onde eu for. Crente triste, crente abatido, crente murchinho, borocochô, macambuzo, é crente que não fala do amor de Deus para ninguém. Ah, pastor, eu ando assim meio sufocado, eu ando assim meio triste, pastor, eu ando assim, sabe, meio abatido. Ei, comece a evangelizar. Você vai ver a transformação. Deus cooperava com eles. Olha o que o texto diz. E Deus cooperava com eles, confirmando-lhes meu Deus, confirmando a palavra, com sinais, com prodígios, com maravilhas. Esses sinais e prodígios, maravilhas acompanham a palavra. Mas primeiro eles declaravam. Se você não declara a palavra, sinais não acompanham. Primeiro você diz, depois vem sinais. Existe uma ordem aqui. O Senhor confirma a palavra dele com sinais. Sem a palavra de Deus não tem sinais. Os sinais não se manifestam sem a palavra. Esta ordem aqui é muito importante. Eu preciso de um sinal, um milagre na minha vida. Declare a palavra. Bota a mão sobre a sua cabeça e declare a palavra, em nome de Jesus. Aquilo que eu falei, pegue os documentos da sua empresa, coloque a mão e declare a palavra. Os sinais acompanham quando você confessa a palavra. É assim que funciona o mundo espiritual. Amados, eu estou dando uma chave para vocês. É assim que funciona o mundo espiritual. Mas para você confessar a palavra, pode aplaudir Jesus. Mas para você confessar a palavra, você precisa conhecer a palavra. Precisa ouvir. Precisa misturar fé nela. Precisa receber no teu coração. Precisamos estudar a palavra. Se você não fez a FATEM, venha fazer a FATEM. Primeiro pregamos, declaramos, confessamos a palavra. Depois Deus vem atrás, cooperando conosco, confirmando conosco. Ele entra em cena. Quando você declara a palavra dele, Deus entra em cena. Ele começa a agir, aleluia, com sinais, prodígios, maravilhas. Graças a Deus. Queridos, não cremos em cura divina porque alguém foi curado. Nós cremos em cura divina porque a Bíblia diz. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Não cremos em prosperidade e abundância porque alguém é próspero, porque Deus prosperou você. Ah, pastor, tem uma bênção, Deus me prosperou, então eu creio. Não. Você crê em abundância e prosperidade porque a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz. Não queremos uma vida de paz, de alegria, de felicidade, de harmonia, porque eu estou vivendo essa vida. Ah, pastor, eu estou vivendo isso, então eu creio. Não. A Bíblia diz que você tem direito a essa vida, por isso que você crê. Então nós cremos no que a palavra de Deus diz. Cremos porque a palavra de Deus diz. Cremos porque a palavra de Deus é Deus falando conosco agora, hoje, já. Ao ouvir a palavra de Deus, não seja esperançoso. Ao ouvir a palavra de Deus, seja crente, creia, receba para o agora, para o já.
Mas você pode pensar assim: pastor, eu estou vivendo uma situação e eu estou com medo. Pastor, eu vou abrir meu coração, eu vou ser sincero uma vez. Tem gente que diz assim, né? Então nunca foi sincero, vai ser agora, né? Pastor, eu vou ser sincero uma vez, né? Eu estou com medo, eu estou com medo. Exatamente por isso que a palavra de Deus diz: não temas. Deus fala para Moisés: Moisés, não temas. Josué, não temas. Igreja, não temas. O fato de você estar sentindo medo não significa que esse medo que você está sentindo é maior do que a palavra de Deus. Isaías 41:10, a parte A, está escrita assim: pois não tema, pois eu estou com você. Vem o medo no coração, diga assim: eu não temo, porque o meu Deus está comigo. Você deitou e veio o medo no coração, diga: eu não temo, o Senhor está comigo. Ele prometeu, Ele é fiel, Ele não mente, a palavra dEle não volta vazia. Ele disse para mim não temer, eu não temo. A Bíblia diz pode aplaudir. A Bíblia diz em 2 Timóteo: Deus não nos deu um espírito de medo. Veio o medo, é o diabo, pode chutar. Veio dúvida, é o diabo, pode chutar. Veio um pensamento negativo, chuta, não é de Deus. Deus não tem pensamento negativo. Meu Deus. Não tema, está escrito. Deus falando para você, olha, não tenha medo, eu estou com você. O que você vai fazer? Não, mas... Não. Aleluia, glória, ele está comigo, vamos, sai correndo. E você diz: mas eu estou me sentindo sem forças. Eu estou me sentindo sem forças, Pio. Mas olha o que diz Isaías 41:10. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou o seu Deus. Eu estou sem forças. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Vitoriosa. Aí a importância de conhecermos a palavra de Deus, a importância de crermos no coração. Porque se você recebe uma palavra dessa: eu te fortaleço, eu te ajudo, a minha mão direita vitoriosa está com você. Mas se você pegar isso na sua cabeça, ao sair daqui, alguém fechou você no trânsito, você esqueceu o que pregou aqui. Então não é na cabeça que você vai receber no coração, no Espírito. No Espírito, com o coração se crê, com o Espírito se crê na palavra. No coração. Ele diz: eu te ajudo, eu estou contigo, a minha mão forte, vitoriosa, a minha destra está com você. Aleluia, glória a Deus. Não é através das circunstâncias, não são as circunstâncias que dizem o que a palavra de Deus é a palavra de Deus que diz o que as circunstâncias são. É nessa ordem. Ouvir a palavra de Deus, crer no coração na palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, agir em cima da palavra de Deus. Deus não tem como ajudar aquele que não crê na palavra dele. A palavra dele é Ele. É a palavra de Deus que encontramos, é nela que encontramos as promessas de Deus para nós. E todos os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz, de alegria, de vida e nunca de mal. Nunca de mal. Por isso nós aprendemos a tratar qualquer assunto do lado positivo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O Senhor de toda a criação habita em nossos corações, em nosso espírito. Você não necessita mais nada além da palavra de Deus.
Quem recebe a palavra de Deus e crê na palavra de Deus tem tudo. A palavra de Deus necessita ser declarada, ela precisa agir, precisamos agir em cima dessa declaração, e a declaração necessita ser misturada com fé no coração. Você tem tudo aquilo que você declara em cima da palavra de Deus pela fé. A fé nunca será maior do que a nossa confissão. A fé nunca será maior do que a nossa confissão, a nossa declaração. A fé somente age pela palavra de Deus, e a palavra de Deus nunca agirá sem a nossa confissão. Não é a circunstância que muda a palavra de Deus, é a palavra de Deus que muda a circunstância. Você não será um vencedor e depois irá crer que é um vencedor. Você crê que é um vencedor e depois você se transforma num vencedor. Marcos capítulo 5, 25, para a gente encerrar, diz assim: estava ali certa mulher que tinha 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Em vez de melhorar, não é o pio orava, é piorava. Ok? Não é o pio orava. Não é? Existem situações, esse texto está dizendo que existem situações que naturalmente não se resolvem. 12 anos buscando solução e não conseguiu. Existem situações na vida do ser humano que a solução é espiritual, a solução é divina, naturalmente não se resolve. Nem tente continuar porque não vai resolver. E o texto diz, versículo 27, quando ela ouviu falar de Jesus, a fé vem pelo ouvir. Quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu, a fé chegou no coração dela. A fé entrou no espírito dela. Ela ouviu e creu. Ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Versículo 28. Porque pensava, porque dizia. Eu gosto da outra versão que diz assim, porque dizia. Ela ouviu e ela disse. Ela ouviu a palavra e ela confessou a palavra. Ela ouviu a palavra e ela confessou a palavra. Ela ouviu a palavra e ela confessou a palavra. Ela ouviu a palavra e ela confessou a palavra. É assim que funciona. É assim que funciona. De novo lá o texto, por gentileza. Ela ouviu porque dizia. Isso, ó, já, ó, que equipe maravilhosa, hein? Olha, ó, tremendo. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Se tão somente eu conseguir tocar em Jesus, sararei. Ah, Pio, eu também. Eu também. Se Jesus passasse aqui, eu tocasse nele, eu também seria curado. Claro, eu também. Mas eu li lá no comecinho, que Jesus é a palavra. A palavra é Jesus. Se eu tão somente crer na palavra, conectar-me com a palavra, tocar na palavra, serei curado. Jesus não está aqui mais em carne e osso, Ele está aqui através da palavra. Meu Deus, meu Deus, se tão somente tocar, ela dizia, se tão somente tocar. Ela repetia a verdade vez após vez, ela meditava nisso. Ela dizia consigo mesma, versículo 29, imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre. Primeiro ela creu, depois ela sentiu. Eu quero sentir para depois crer. Primeiro ela creu. Ela agiu em fé, ela agiu com base naquilo que ela creu. Ela fez o que creu e depois sentiu. Sentir vem depois do crer. Não é o sentimento que nos controla, que nos dirige, é o crer na palavra de Deus que dirige o nosso viver. O versículo 30, no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Quem tocou em meu manto? Olha o versículo 31, por gentileza. Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim?
Queridos, essa mulher chegou por trás, Jesus estava andando, tocou, ele parou e disse: de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Quem foi que me tocou? Esta mulher, ela roubou Jesus. Jesus deu a cura para ela? Não. Ele estava andando e alguém roubou virtude de mim. Versão Pio Carvalho. Alguém roubou virtude de mim. Ele parou para ver, escuta, quem foi que tocou? Senhor, a multidão está tocando no Senhor. A multidão está tocando no Senhor. Muitos tocam em Jesus. Muitos tocam na palavra, mas não conseguem receber nada. Por quê, Pio? Porque toca com a mente e não com o coração. Aí não flui virtude, não flui poder, não flui. Alguns tocaram em Jesus como se ele fosse um homem, um mestre, um filósofo, um sábio. Ela vem e toca de forma diferente. Ela tocou em Jesus como sendo ele a palavra, como sendo ele a resposta de Deus. Pio, então por que essa mulher roubou essa bênção de Jesus? Porque Jesus Cristo ainda não havia morrido na cruz do Calvário. Ele ainda não havia disponibilizado saúde para todos. Meu Deus. Ele ainda não havia levado sobre si mesmo as nossas dores, as nossas enfermidades. Pio, hoje eu posso roubar Jesus? Você não precisa, Ele te deu a saúde. Ele nos deu. Ele nos outorgou. Morrendo na cruz no nosso lugar. Vamos participar da ceia da mesa. Aquele pãozinho que eu e você pegamos em nossas mãos fala sobre o corpo de Cristo, que foi moído, dilacerado, esmagado por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados e iniquidades. E o pecado e iniquidade dá direito legal a Satanás de colocar males sobre as pessoas. Mas Jesus levou. Eu creio nisso? Eu creio. Satanás, saia daí agora. Ontem tivemos o culto de curas e milagres. Eu estava ministrando exatamente nesse ponto. Jesus Cristo, falando ontem à noite aqui, Jesus Cristo, Ele nos deu uma nova vida. Nós pertencemos a Ele. Ele nos tirou da autoridade das trevas. As trevas não têm mais autoridade. Está escrito aqui no meu peito, no seu peito, na sua testa, na minha testa: propriedade exclusiva de Deus. Não entre, não toque, não entre. Aleluia. Os versículos 32, 33 e 34 dizem: mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Eu vou dizer algo da parte de Deus para você. Deus já te deu uma grande vitória um tempo atrás, na sua saúde, no seu negócio, na sua empresa, na sua família. Passou o tempo, passaram-se os anos, e você está enfrentando uma luta e dizendo: por que agora eu não recebo mesmo? Porque você não testemunhou daquilo que Ele fez. Você diz quantos gols, qual o horário e quais os jogadores do seu time fez gol. Você diz para todo mundo, mas você não diz o que Jesus faz por você. Esta mulher, o texto diz, prostrou-se aos pés de Jesus, contou-lhe toda a verdade. Testemunhou para todas as pessoas: Ele me curou, Ele me restaurou, Ele me salvou, Ele me deu paz, Ele me deu vida, Ele me deu esperança. Jesus, Jesus de Nazaré, eu exalto Ele, eu testemunho para que Ele seja honrado, exaltado e glorificado. Precisamos testemunhar. Precisamos testemunhar. Ela havia recebido a cura.
Ela já não tinha mais um mal, a doença, a enfermidade no seu corpo. Olha o versículo 34. Então Jesus disse, olha o que vem depois do testemunho. Então Jesus lhe disse, filha. Uau! A única mulher na Bíblia que ele chama de filha. A única. Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Fique livre do seu sofrimento. Uma outra versão diz, filha, a sua fé a salvou. A sua fé a salvou. Ali, ó. Filha, a tua fé te salvou. Agora você não tem somente a cura física, mas agora você tem tudo o que a sua fé obtém através da palavra. Jesus chama ela de filha. Ele estava dizendo o seguinte, a fé no seu coração fez você se tornar filha do mesmo pai que eu sou filho. Se olhar agora o teu sangue, o seu DNA, se fizéssemos o exame de DNA, o seu DNA vem dele. A sua natureza é natureza divina. Você é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ei filha, você vai viver agora numa dimensão, mesmo sobre a terra, como os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, ainda não subiu no coração humano. É isso que você está recebendo agora. Aleluia. 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 Meu Deus. Vamos ficar de pé, por gentileza. Louvamos a Ti, Senhor. Você tem recebido essa palavra no coração? Aleluia, aleluia, aleluia. Pai Celestial, Pai de graça, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Nós amamos a Tua palavra. É um privilégio podermos levar a Tua palavra. Por onde passarmos essa semana, nós vamos falar para as pessoas que estão angustiadas, desesperadas, desesperançadas. Nós vamos levar a Tua palavra, a resposta, a solução, o alívio, o consolo, tudo contido na Tua palavra. Pai, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, de cada pessoa, Senhor, que está permitindo que a fé seja movimentada, seja liberada, para crer de uma forma nítida na Tua palavra. Oh, louvado seja o Senhor, louvado seja o Teu nome, aleluia. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom